Bom, agora então vamos voltar para Priscilinha. Criança, com quantos anos você começou a cantar? Ixi, minha mãe fala com 2. Eu tava até vendo umas fotos quando eu comecei minha carreira no Twitter. Muito legal, vou mostrar pra vocês. Mas eu comecei a cantar com 2 anos porque eu comecei na igreja, né? E na igreja é um espaço que, né, você tem muita oportunidade pra se desenvolver artisticamente. Muitos convidados nossos já disseram isso, né? Muitas, assim, é uma coisa comum de... Ah, meu Deus! A cara. Mostra assim, ó. Isso. Eu só ri assim, ó. Comecei. De contando isso, assim, que morava em alguma cidade muito distante de qualquer manifestação cultural e o que tinha era a igreja, ou que morava num bairro onde não tinha, e o que tinha era a igreja. Várias pessoas já falaram isso aqui, porque a igreja, né, todo bairro tem praticamente. E é um lugar que usa muito das artes pra compor ali a liturgia. Então a música, a dança, até o teatro, a própria oratória. Então é um ambiente... Querendo ou não, por mais que às vezes a gente de dentro da igreja não reconheça, é um ambiente muito artístico, muito artístico. Na verdade, a gente não reconhece. Acho que essa é a grande... É daí onde surgem as dificuldades, né? Da igreja interpretar a classe artística dentro... Que faz parte dela, que faz muito parte dela, tem inclusive. Até teatro, tem gente que não sabe que muito, tem teatro. Eu tenho fotos aqui, depois mostro pra vocês. Eu com papel crepom, vestida É uma coisa muito doida, Minha irmã era a Brisa, eu era o arco-íris, era o Gênesis, o teatro. É uma coisa muito doida, porque assim, pega o jovem, aí o jovem vai muito bem naquilo, aí ele vai tão bem naquilo que aquilo vira profissão, e quando vira profissão, fala assim, então não serve mais. Aí é um assunto muito que dá pra gente falar, né? 4 horas. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nele. Vamos. É um assunto que eu gosto muito de falar. Mas voltando pra onde eu comecei, foi assim. Foi na igreja, meus pais eram líderes, né? De jovens e tal. Músicos, eles tinham uma banda. Eles tinham uma banda, Tinham seus uma pais? banda, cantavam em várias igrejas, gravaram um disco. Então eu vim de uma família toda musical. Minhas primas eram parte da banda também. Então, desde 2 anos ela falava que eu cantava lá na frente com ela. Eu tenho memória de, assim, muito nova. Se não deixasse eu cantar, eu fazia o barraco mesmo. Assim, de sair chorando, gritando no final do culto. Não cumprimentava ninguém, virava a cara pro pastor. Não me deixaram cantar, não quero saber. E todo... Eu lembro é porque eu ensaiava a semana inteira. E eu lembro, assim, eu subia assim na cadeira na cozinha, enquanto minha mãe lavava a louça, porque tinha que ter plateia, auditório, tinha que ter gente me ouvindo. Daí eu lembro que eu ensaiava a semana inteira pra chegar lá no domingo e ninguém me chamar, dá licença, né? Me preparei. Então foi nesse ambiente, assim, que eu comecei. Com 6 anos, eu lembro que eu era muito determinada e eu fiz meu próprio plano de carreira. Eu olhava pro meu pai e eu falava... Com 15 mil dá pra gente gravar uma demo e mostrar pras gravadoras, tipo, 6 anos de idade, te juro. Visionária. Te juro. Eu falava, não, a gente grava... Papai, você guarda um dinheiro pra mim, eu vou gravar uma demo, a gente vai mostrar pra todas as gravadoras e alguma vai me contratar e eu vou ser cantora muito famosa. Eu prometo pra você que eu falava isso. Pode perguntar pros meus pais, pras minhas primas. E deu bom. Gente, deu certo. Tô passada. Mas aí, ok, aí você falou isso pro seu pai e qual foi o próximo passo? Eu quero entender esse caminho pra chegar na TV. Foi muito louco, assim. Eu acho que é difícil encontrar uma história tão maluca. Porque eu sempre, como eu falei, sempre quis ser cantora. Falava, era isso. Daí meus pais viram que eu realmente levava jeito. Meus pais sempre foram com muita noção. Tipo assim, eles falavam, não, se a gente visse que você não levava jeito, escolhe outra coisa, filha. Vai, espera mais um pouco pra decidir. Pinta esse desenho aqui enquanto isso. Colore aqui. Mas minha mãe contava que quando ela fazia aula de canto na época, ela começava a fazer exercício em casa e eu falava, mãe, não é assim, é assim. E corrigia ela, mó sem noção, né? Eu, tipo, tem propriedade sim. E aí ela falava que eu corrigia ela enquanto ela estudava. Ela falava, não, tem alguma coisa errada, essa menina aqui tá sem noção demais. Aí ela falou que eu comecei a mandar bem, assim, nos exercícios com ela. Aí ela falou, quer saber? Ela tá mandando melhor que eu vou parar porque eu acho que esse negócio é com ela. E aí meus pais começaram a investir em mim, começaram a me colocar pra cantar ali nos festivais de música da cidade, que alguém Da onde indicar. Eu sou de Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, né? E daí começaram a investir nesse sentido, até que começou a aparecer assim alguns concursos na época, sei lá, Gente que Brilha, alguns programas da Record, Raul Gil e tal. Fui fazer teste pra todos, assim, pra cantar, porque eu queria ser cantora. E aí... Quantos anos isso? Tinha uns 7 anos. Já tava muito mais... já tava super madura. Super desenvolvida. Com assim, 6 ela fez o planejamento, com 7 ela queria pôr Eu em já mandei prática. ver, Exato. entendeu? Daí foi literalmente assim, super rápido. Daí eu lembro que eu passei num teste pra um programa da Record. E olha que coisa, não me sinto bem não falando nisso, mas a produtora falou assim, minha mãe, a gente vai ter que dispensar a Priscila, porque ela é muito boa.
Aí meus pais ficaram, tipo assim, sem entender. Não, se ela é boa, por que ela não pode participar? Ele, não vai dar certo aqui no programa, com os outros. Aí eu voltei super magoada pra casa. Eu falei, que absurdo, eu me dedico pra ser boa. E quando eu sou boa, a pessoa me manda pra casa porque eu sou boa. E eu lembro que eu tinha consciência disso quando eu tinha essa idade, te juro, assim. Você já fez um estudo se você foi cachorro em alguma outra... Porque cada ano do cachorro diz que é 4, né? Eu não sei. Aí, se você acha que você tinha 7, mas você tinha 28. 28. Eu considero essa pessoa a Maísa, mas eu vou me analisar também. Vamos analisar. Tem que ver se não veio uma alma errada tudo na da hora de mesma leva distribuir. É tudo da mesma leva. É verdade. Porque o Yudi, no caso, foi pra dança. Também foi muito bom Ele na era dança. outro, assim, ele era fora do comum também. Mas enfim, aí voltei dessa história triste e acabaram lá dentro desse programa me indicando pra um outro, que era do SBT, um programa novo, Código Fama, Celso Portiolli apresentava, concurso musical, não sei o que, não sei o que. Aí meus pais estavam, tipo, meio desanimados pra eu não passar por uma experiência meio traumática de novo, mas eu pedi muito. Aí Falei, eu fico não, imaginando a sua mãe falando pra você, tenta desafinar dessa vez. não, cara, isso... Não. É a letra, filha, Só é a pra você ter letra. noção, eu chegava assim nos programas, ó, ensaiada. E eu mesma que me ensaiava. Eu que Você escolhia a performava, música. minha filha. Você performava. Meus pais, na verdade, eles faziam uma seleção, tipo, uma pré-seleção, assim, pra mim, pra eu não escolher, sei lá, qualquer música, assim, sei lá, que falasse uma besteira, sei lá. Aí eles faziam uma pré-seleção e botavam na mesa e falavam, escolhe a que você quer. Aí eu escolhia, sempre escolhia Ruge, sei lá, Vanessa Camargo, essa galera da época. Daí eu lembro que eu chegava muito ensaiada, assim. Oi, meu nome é Priscila Alcântara, hoje eu vou cantar tal música e pode tocar em Ré menor. E esperava assim, aí os caras ficavam, mano, que essa criança? Tira ela daqui. Tipo, é engraçado. Daí eu cheguei nesse da SBT, fiz o teste desse jeito que eu tô te contando. E aí eu passei nos testes e me apresentei pela primeira vez, ganhei a primeira fase. Inclusive, Glória Groove competiu comigo neste programa. No Código Daniel Fama? Garcia, O Daniel foi lá Garcia? que a gente se conheceu. aham. Ele tava no Balão Mágico já? Acho que ainda não. Eu acho que foi depois. E aí, eu ganhei esse programa. Tô tentando contar a história de um jeito que faça sentido, porque não faz sentido, tá? Eu só preciso pontuar uma coisa que você meio que ferrou minha infância essa Por quê? época. Porque você era muito boa. E a minha mãe Eita. ficava te comparando comigo. Ah, isso é chato. Já tratou na terapia, mano? Não tratei ainda. Eu vim falar isso pra você. Eu esperei A gente 26 faz uma anos. terapia ao vivo. Eu esperei 20 anos pra te falar isso. Que a minha mãe Inclusive, mamães não façam isso. Não, mas não era de Não, é maldade. legal. Não era de Era maldade. de legal? Assim, era. Ela falava, "Olha, corre e vê essa menina aqui. Olha como ela faz. Olha como ela canta bem. Você podia tentar... Um exemplozinho, Exato, assim. um exemplo. Uma refzinha. Olha como ela performa. Nossa, vocês têm quase a mesma idade. Caraca, Você que eu podia ir num programa adorava desse. aquilo, cara. E aí eu via, tipo, essas oportunidades como... Eu nunca tirei da minha cabeça que todas essas oportunidades... Por que eu queria tanto? Porque na minha cabeça era... Em alguma dessas oportunidades, uma gravadora vai me ver e vai me contratar. Então, por isso que eu pedia pra minha mãe, me põe na TV, me põe no... Sei lá, em qualquer lugar, porque em algum lugar vão me ver e vão me contratar. Eu lembro que era essa a minha motivação. Aí eu participei desse concurso, Código Fama, que o Celso apresentava. Durante as minhas apresentações, foram algumas semanas de competição, o Celso achou que eu levava muito jeito pra TV. E aí ele me levava pra fazer umas gravações de sketchzinhas, decorava uma falinha, fazia uma gravaçãozinha, mas ele não contava pra mim e pros meus pais o que era. Ele só falava, não, relaxa que eu tenho um esquema aí. E aí, né, era tudo bem, era só umas gravaçõezinhas. E eu fazia tudo que ele falava. Ai, fala aí, decora esse texto. Eu decorava e fazia. Não sabia nem o que eu tava fazendo, mas engraçado. Aí isso acontecendo, né, no meio tempo, assim, das minhas apresentações cantando no programa. Aí eu ganhei esse programa e fui pro México. Olha que história, é muito aleatória a minha história. Com 8 anos? Com 8 anos. Fui morar um mês no México com a minha mãe, num reality show, que era o Código Fama Internacional, com uma criança de cada país da América Latina que ganhou a edição regional, né, nacional. Então tinha lá a criança mexicana, de Porto Rico, da Argentina, e eu era do Brasil. Meu Deus. E era um programa onde a gente ficava confinado numa casa igual BBB, câmera 24 horas, e era um estouro na televisão esse programa. Era, tipo, muito famoso lá no México. Inclusive, a as gente crianças saía e as pelo mães. México, só aparecia as crianças, as mães só acompanhavam. Mas estavam morando lá, quero dizer. Mas eu só via minha mãe em 2 minutos à noite. Meu Deus. Era Você só tá isso. brincando. Era de gente Quase grande, umas assim. chiquititas do... E sem nerd do mesmo, reality. assim. Muito engraçado. Aí eu era mais nova da casa e a única que falava português, mas eu tenho uns vídeos muito engraçados. Eu, onde estão minhas maletas? E eu desenroladaço, enrolando um espanhol que não existia, tipo assim, com 7 para 8 anos. E aí tive essa experiência lá no México.
E o Celso Portiolli fazendo a minha no SBT enquanto isso. E você não tava nem sabendo? Não, nem meus pais, assim, ele só falando, deixa comigo que eu tenho um negócio. Só que lá no México, eu fiquei muito famosa lá no México. A galera me adorou e a Televisa queria me contratar. E aí, eu fiquei em 4º lugar na competição geral, né? Só que a Televisa queria me contratar mesmo assim, queria que eu ficasse lá. Daí minha mãe, a gente não tava entendendo nada, porque do nada, umas coisas absurdas acontecendo. Até então eu só cantava na minha igreja local, em Tapicerica da Serra, e só tinha um sonho. E de repente eu estava no México com a minha mãe, com um contrato para ser assinado. Aí minha mãe ligou desesperada pro meu pai e pro Celso Portiolli, que é uma pessoa que ficou muito próxima da gente nesse processo. E aí a gente contou, aí o Celso falou assim, não, vem pro Brasil que eu garanto que tem algo melhor aqui no Brasil. Vem pro Brasil com a Priscila, voltem pro Brasil. Aí a gente confiou no Celso, voltamos pro Brasil. 3 meses depois, eu fui contratada pelo SBT pra apresentar o Bom Dia e Companhia. Tá, bom dia. Porque era isso que o Celso Portiolli tava esquematizando ali nesse meio tempo. Nunca fiz TV, nunca quis entrar pra televisão, eu só queria ser cantora. E aconteceu que a TV veio antes. E meus pais consideraram uma ideia legal, eu quis fazer isso. O Yudi participou do Código Fama também, ele não ganhou, mas foi nesse mesmo lugar que a nossa vida se cruzou e que ele apareceu na minha fita, quando o Silvio Santos viu a minha fita. Aí o Silvio Santos falou, e esse japonesinho? Aí o Yudi, quero ele também. Ele juntou a gente. Aí Mano, quando é pra ser... simplesmente. E aí eu fiz carreira na TV. E foi um estouro o programa. Foi um estouro e foi o que me projetou nacionalmente pra hoje eu realizar o meu sonho com a música. Mas você nunca tinha apresentado nada. Como que foram os primeiros dias? Teve teste? Teve Não. ensaio? Como Não foi? teve teste, já foi definido que a gente ia apresentar. Teve a gravação de um piloto. A gente ensaiou umas vezes na semana e teve a gravação de um piloto que foi pro ar como o primeiro programa. Inclusive, eu tava toda destrambelhada, uma meia calça no meio das coxas, que nem servia em mim, e foi pro ar esse programa, foi engraçado. Então foi literalmente do dia pra noite, sem exagero. Minha vida mudou do dia pra noite. Daí, sei lá, 1 mês depois eu tava me mudando de Tapicerica, indo pra um outro lugar, estudando numa escola particular que eu nunca tinha estudado, num outro bairro, a vida da minha irmã mudando sem ela pedir. Então foi, tipo assim, um pouco caótico nesse sentido, mas aconteceu. E era pra acontecer. Foi muito louco. Como que era na escola? Era